Tô brincando. Eu compreendo. Muito bem, gente. Gravação reiniciada. Essa daqui é a parte 2 da nossa aula 1 de NoSQL documental e buscas textuais, caso você esteja vendo esta gravação. Muito bem. Eu achei interessante, gente, a pergunta, porque eu tenho 3 slides exatamente sobre Data Warehouse, Data Lake, Lake House. E eu, antes de começar a nossa aula, eu tirei do meu material, porque eu achei que essa parte aqui ia ser chata, né? E, enfim, né? Então, né, tirando este fun fact, vamos falar um pouquinho de Data Warehouse com mais detalhes, né? Que teve uma expressão que você comentou, né? São designs, né? Então, sim, né? São designs, são projetos, na verdade, são formas de combinar as diferentes tecnologias para um determinado propósito. Então, eu comentei que o grande objetivo, né, de tecnologia da informação, num primeiro momento, é registrar com sucesso algo que aconteceu no mundo. Isso a gente chama de transação. O nosso mundo atual está muito preocupado em registrar o depósito bancário, a retirada, a passada do cartão, a operação do Pix, o pagamento de um boleto, né? E eu justamente falo muito de mercado financeiro porque atualmente, né, na minha posição na MongoDB, basicamente metade dos clientes da MongoDB tem alguma coisa a ver com o mercado financeiro, seja os grandes bancos, método de pagamento, carteira digital, né? E que já é um pouco contraintuitivo, né? Quando a gente fala de NoSQL, você imagina que é tudo startup, né? Ou que não tem carga de trabalho séria. Mas é muito pelo contrário, né? Mercado financeiro, metade dos clientes da MongoDB tá lá. A outra metade são as outras indústrias, né? Então, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, linha branca, aviação, etc. Bom, eu comentei então que a gente resolve a transação, uma vez que as coisas estão gravadas com sucesso, vai surgir uma necessidade instantânea, que é a leitura dessas ocorrências das coisas do mundo real. Com a tecnologia predominante desde 1972 até meados de 2009, sendo bancos de dados relacionais, e a gente viu ali no gráfico, Banco Oracle, MySQL, mais SQL Server e Postgres como as grandes alternativas, né, por mais de 50 anos. Então, é natural que a tecnologia que suportou este desenho de solução também fosse relacional. Então, o que é um Data Warehouse, gente? Esse diagrama tem 4 elementos. Do lado esquerdo são os sistemas de origem. Então, é muito comum nas empresas você ter um sistema de origem que é o ERP, outro sistema de origem que é o CRM. Então, no ERP você guarda as transações do que você vendeu, do que você produziu, do que foi cancelado, do que foi entregue. Tá? O CRM vai gravar informações de relacionamento do cliente, então chamadas telefônicas, e-mails, solicitação de pedidos, de suporte, de garantia. Então, geralmente, esse tipo de coisa está num sistema chamado CRM, mas vão existir outros sistemas também. Por exemplo, RH. Então, o RH tem um sistema, o Humans Management System, HMS, se não me falha a memória, ou HSM. Vai acontecer a mesma coisa para logística, que é o Supply Chain Management System. Então, a gente tem diferentes sistemas de origem. Só que isso era basicamente tabular, porque todos esses sistemas de origem, majoritariamente, são baseados em bancos relacionais. Mas é claro que também tinha arquivos de texto, a planilha, geralmente a controladoria trabalha com muito CSV, com muita planilha, mas no fim, para você conseguir fazer esses relatórios, você precisava carregar tudo isso,
seja vindo de outro sistema ou de outro departamento, em um banco de dados relacional que suportava isso. Esse banco de dados relacional tinha duas camadas principais. Uma camada chamada de área de staging, que é uma área que tem uma modelagem de dados idêntica à origem. Então, ali eram carregadas tabelas idênticas ao sistema ERP, ou idênticas ao sistema de CRM. Ou quando carregava um CSV ou uma planilha, carregava uma tabela no mesmo formato tabular. E essa camada é desse jeito porque o objetivo de ser idêntico é que o ponto de toque com o sistema transacional tem que ser o menor possível. E para ele ser menor, demorar menos tempo, não pode ter transformação nessa etapa. Então, os dados eram clonados de um lado para o outro, sem nenhum tipo de transformação. Só que eu falei para vocês que o formato original tabular em terceira forma normal atinge um grande objetivo, de gravar a maior quantidade de informação no menor espaço de disco possível. Mas isso não significa que a leitura desta informação que foi escrita é performática. E ela não é performática porque para você conseguir fazer uma visualização que vai entregar, por exemplo, qual é o produto mais vendido por região, por vendedor, por categoria de cliente, precisa de uma série de junções. Porque percebam que na hora que eu faço, eu verbalizo o funcional desse meu relatório, eu preciso já tecnicamente, a gente já imagina que é um select asterisco from tabela A, left join tabela B, left join tabela C, e assim sucessivamente, até eu conseguir ter todos os elementos de negócio. Então, dito isso, combinado com o meu comentário anterior, de que para uma leitura dessas eu tenho que fazer uma leitura de disco, mais CPU e memória RAM para fazer a junção que vai dar match na chave das coisas, esse relatório computacionalmente é mais demorado. E se usa mais computação, ele custa mais caro. Então, a área de staging, na era de data warehousing, ou na arquitetura de data warehousing, não é a melhor estrutura para você ler essa informação, porque precisa de muita CPU. Então, você vai adotar um padrão de modelagem chamado de modelagem dimensional de dados e vai organizar isso numa área chamada Data Warehousing, que é o processo de você ler as origens que estão idênticas aos seus sistemas de origem, nessa área de stage, e transformar esta modelagem para reduzir o número de junções. Você vai chegar num formato de modelo que é o modelo estrela, que basicamente você tem uma tabela central, que é chamada de tabela fato, e aqui entenda fato como a ocorrência, o acontecimento. Então, o fato de uma venda, o fato de uma devolução, o fato do uso de um sinistro, de uma pólice de seguro, de uma solicitação de garantia, de uma solicitação de reembolso. É o acontecimento. E esse acontecimento, ele está distribuído por dimensões de interesse de negócio. Quando isso aconteceu, por quem, qual é o produto, qual é o vendedor, qual é a circunstância. Então, essas tabelas que vão caracterizar o acontecimento, ou seja, vai dar um atributo a esse fato, são as dimensões. E com isso, o seu relatório, que antes teria um número grande de junções, um número exponencial, vai ter um número de junções daquelas dimensões que são necessárias e, consequentemente, esse relatório fica mais barato e mais rápido de ser executado. Eu estou vendo a mão do Hewler erguida. Hewler, pode falar, por favor. Professor, a área de staging seria o banco transacional, tipo o banco do RP, ou estou enganado? Seria o banco do RP, é um clone. Ah, então A beleza. área de staging é um clone do banco de origem. Né? Porque nessa era, lembra que quando isso aqui começou, o único lugar possível de guardar essa informação era um outro banco relacional.
Não havia, nos anos 90 e 2000, ou você gravava informação em mainframe, ou você gravava informação em bancos relacionais. Ponto. Inclusive, eu vivenciei projetos em que o ERP rodava com banco Oracle e o Data Warehouse rodava em SQL Server. E isso já fala a importância que a organização dava para o transacional. Como aquele sistema podia travar uma linha de fábrica, né, uma esteira de fábrica, era colocado no banco percebido como mais confiável. Qual é o banco relacional percebido como mais confiável no mercado? É Oracle. E qual é o banco tão, tão confiável, mas que eu aceito pagar menos porque ele só não é um banco Oracle? É o SQL Server. Então, isso estava na cabeça de muito executivo de TI. Tá até hoje, na verdade, né? Para quem tem 30, 40 anos de experiência, esse tipo de coisa está na cabeça, né? Tanto é que tem uma frase do mercado que é a seguinte: ninguém nunca foi mandado embora por comprar Oracle ou comprar IBM. Fica aqui essa reflexão para vocês. Luiz, pode perguntar. Professor, a ideia de usar Star Schema é porque a gente já tá aqui flertando com a ideia de tabelas colunares ou nada a ver? Ou ainda não é o caso? O que a gente quer é reduzir o custo computacional desse relatório. Quando você fala tabelas colunares, você está pensando em Cassandra, né? Que é É, aquelas. tipo, Pode falar. parquet mesmo que, assim, eu consigo entender que joins matam a utilização, o motivo da existência do parquet, que é o dado colunar. Não Tá. sei se tem a ver com. Porque o Star Schema, ele. Eu preciso de joins também. Né? Eu Sim. também vou precisar de, se eu quiser a informação Uhum. inteira, eu vou ter que fazer um join de uma forma ou de outra. Tá. Mas de forma reduzida do que pensando ali na origem. Sim. Sim. Deixa eu te falar um negócio e você me fala se eu ajudei ou se eu atrapalhei na compreensão, cara. Quando a gente fala de junção, fazer um select asterisco from tabela 1, join tabela 2, nós estamos fazendo uma junção em tempo de execução. Essa junção vai usar processador e memória RAM, beleza? Beleza. No Parquet, quando você tem tudo junto na coluna larga, você também fez uma junção. Só que essa junção é uma junção persistida em disco, em arquivo. Você Perfeito. processou, o seu Spark processou uma única vez e gravou isso no Parquet por você. Per- perfeito. Aí você já vê a diferença. Num relacional, você queima a CPU toda vez que você aperta o play daquele relatório. No Parquet, se você não reprocessar o arquivo, você só usa o Spark, a CPU do Spark, uma única vez. Assumindo que você escreveu o Parquet certo, né? Que você está incrementando ali, você só vai usar a CPU do incremental dessa coisa ou quando você for atualizar esse arquivo, se precisar. Então, a junção das informações, elas são necessárias e elas vão acontecer. O ponto é que, como a gente viveu essa era em que o processador era muito caro e muito lento, a gente evoluiu para modelos aonde a junção é persistida em disco, porque disco é mais barato que RAM e CPU. Clareei as Perfeito. ideias? 100% compreensível. Mas isso tem a ver com warehouse. Ou daqui não é parquet, não é colunar. Ainda não. Aqui não é. Aqui é banco de dados relacional, são tabelas. São Tá, entendi. tabelas. Tá, entendi. Porque isso Professor, daqui começou antes da gente ter a possibilidade de escrever parquet. Pode falar. quando você fala que é persistida em disco, quer dizer que ela só foi processada em um momento. E aí, Correto. quando for Se- precisar dela, não vai precisar reprocessar novamente. Exato. Se você processou corretamente, você pagou por aquela CPU e guardou o resultado. E guardar este resultado significa que na próxima vez que você for utilizar, você somente vai fazer uma operação de leitura daquele arquivo. Não vai precisar reconstruir essa informação de novo.
porque reconstruir é usar CPU. Fez sentido? Só que aqui, gente, quando falar de Data Warehouse, essa época com esses desenhos, não existia nuvem e não existiam plataformas de dados. Estou falando de até 2010, tá? A gente só tinha como opção levar isso para outro relacional. Então era tudo tabela. Só, no máximo eu trocava de banco de dados. Eu saía de Oracle e escrevia em SQL Server. Ou saía de Oracle e escrevia em Postgres. Então, para que essa junção custasse menos CPU do meu relacional, a gente faz uma coluna, ou melhor, uma tabela com mais colunas. Vira uma tabela. A dimensão é uma tabela com muita coluna. E deixa o número que representa aquele evento, né, o valor da venda, a quantidade vendida, os impostos, na tabela fato. Porque aí você tem uma junção entre o acontecimento e as dimensões. Então, essa técnica de modelagem é para fazer um Data Warehouse. Agora, eu vou falar um negócio que é para deixar vocês malucos, né, de propósito. De 2010 para cá, a gente tem outras possibilidades de tecnologia. Então, eu posso implementar um Data Warehouse com uma tecnologia de Big Data, um HBase, por exemplo. Da mesma maneira como eu posso tentar fazer um Data Lake em relacional, se eu representar todas as colunas ou atributos do arquivo que eu estou recebendo. Mas você percebe que a tecnologia já fica meio... vai dar trabalho de fazer, um trabalho a mais, né? Então, a gente acaba associando determinadas tecnologias, como o banco relacional, a determinados desenhos de solução. Então, Data Warehouse clássico é um Data Warehouse baseado em banco de dados relacional. Tudo bem até aqui? Perfeito. Maravilha. Ok. Então, Data Warehouse tem algumas percepções. Então, lembra que eu falei para vocês, é muito importante sair daqui com essa compreensão. Não tem arquitetura ruim ou arquitetura boa. Você tem contrapartidas de decisão, trade-offs. Mas no mercado, a palavra Data Warehouse, as palavras Data Warehouse, a expressão, tem uma certa percepção de que é um negócio manual, complexo, caro e lento. Porque ele também, principalmente nos anos 90, viveu o ciclo linear de projeto, era o waterfall. Eu pessoalmente participei de implementações de Data Warehouse de 2 anos, gente. Então você imagina, eu demorei 2 anos para entregar um relatório. Vocês acham que o relatório ainda cumpria o requisito de negócio 2 anos depois? Não cumpria. A coisa começou a ficar muito dinâmica. Quando você entregava um dashboard, o cliente já pedia outro dashboard, com outro requisito. E isso fez com que surgisse, então, as metodologias ágeis de entrega e também evoluísse para isso daqui, ó, Data Lake. Data Lake é 2010, gente. Quais são as 2 tecnologias importantes de Data Lake que nós temos que falar? Spark e Hadoop. Qual que é só que aqui não tem nuvem ainda, tá? Olha a maluquice que eu vou falar para vocês. Nuvem é após Data Lake. Isso aqui é a Apache Foundation, beleza? Então a gente tem o Hadoop e tem o Spark. O Hadoop hoje é percebido como uma tecnologia piada. Mas, de novo, não tem certo e não tem errado. Tem os trade-offs de arquitetura, mas ela não emplacou, né? O que tem aqui de novidade? Até então, tudo rodava no mesmo computador. Tudo roda numa caixa que tem CPU, memória RAM, disco e rede. Então, essa coisa aqui, ó, esse Data Warehouse, gente, o computador tem os 4 elementos. A placa de rede, o disco, a CPU e a memória RAM. Esta abordagem com Hadoop e Spark separou. Você usa 2 computadores separados. Um desses computadores faz o processamento. Então, aqui você usa memória RAM e CPU. E esse outro computador, você armazena as coisas e eles estão conectados. Então,
a grande sacada do Data Lake é a desconexão entre armazenamento e processamento. Isso fica claro para todo mundo? Esse é um conceito muito importante, gente. Tem que estar claro que roda em máquina separada. Armazena num computador e processa em outro. Isso faz sentido? Maravilha, estou vendo o joinha. Só que até então, isso aqui roda dentro de casa, tá? Cada grande empresa, cada governo tem o seu data center. Só que aí chega a nuvem. 2010, 2011, 12, né? 2010 a AWS está engatinhando, né? Então a gente começa a ter acesso a computadores de outras pessoas que a gente aluga e começa a jogar essas tecnologias lá dentro. Tanto o relacional quanto o Hadoop e o Spark. Beleza. Qual que é a grande diferença desse Data Lake em relação ao anterior, além das tecnologias? É o tempo de preparo, ou melhor, é o momento em que você prepara a informação, que você processa. Então, aqui a grande novidade é, primeiro, ingere a informação exatamente como ela foi produzida. Ponto. Então, é uma grande área de stage, né? E aqui eu já vou ir lá para frente, é uma grande área de camada bronze, né? Camada raw data, né? Do jeito que foi produzido. Só que agora eu tenho mais gente produzindo informação. Não é mais somente tabular banco de dados. Eu tenho XML, eu tenho JSON, eu tenho vídeos, eu tenho GeoJSON, que é as coordenadas de latitude e longitude, eu tenho e-mails, vídeos, fotos, áudios, os PDFs, Excels. Então, você tem uma variedade enorme de produtores de informação. Isso é o Big Data. Volume, variedade e velocidade. Então, essa tecnologia nasceu para você fazer ingestão rápida. Só que ela não elimina a preparação. A preparação vem depois, a preparação vem no consumo. Então, a preparação é quando você vai usar CPU, vai usar o Spark para processar tudo isso. E o Spark vai fazer uma outra coisa maravilhosa, que é usar diversos processadores em paralelo para fazer o seu processamento. Se alguém aqui assistiu o filme O Guia do Mochileiro das Galáxias, manda um joinha se alguém assistiu esse filme. Tem uma cena lá que eles fazem uma pergunta, né, para um supercomputador, que a resposta é 42. Aí ele fica não sei quantos milhões de anos calculando isso. Esse computador não usa Spark, né, Jean? Porque ele não paralelizou essa conta. Então, o Spark faz essa magia de você disparar esse cálculo com quantas máquinas você tiver e puder pagar, para que essas máquinas em paralelo acessem o outro computador que tem as informações, que são vários computadores também com a mesma informação, e tudo isso é lido e processado em paralelo e te entrega um relatório bonito. Então, a diferença que a gente tem de Data Lake para Data Warehouse, em termos de preparação, é que o momento da preparação ele muda, ele é deslocado no tempo para o momento do consumo, e esta preparação ela pode acontecer de maneira paralela e distribuída. Então, o distribuído significa que roda em diferentes computadores. Fez sentido até aqui? Beleza. Aí, aqui é 2010. Nuvem aparece, o mercado continua adotando essa tecnologia, as coisas evoluem. O Spark emplacou de uma maneira maravilhosa, caso de sucesso. E da Apache Foundation, os criadores do Spark fundam uma empresa chamada Databricks. Já o Hadoop não teve a mesma trajetória de sucesso. É um tipo de armazenamento que foi adotado no começo, ali no 2010, 2014 e tal, mas tinha suas limitações. Então, vem mais uma
abordagem que é Lakehouse. Então, Lakehouse é um paradigma que busca o melhor dos dois mundos. Por isso que é Lakehouse de Data Lake, é o lake do house do warehouse. E aqui a gente vai ver que existe uma preocupação, uma busca por transação, pelo ACID, né? Aqui eu conecto com o meu slide do cálice, né? Onde tem o recipiente mágico. Ele faz leitura, faz escrita, então ele é transacional, ele é analítico, é translytics, ele é ACID, tem diversos formatos abertos, cargas mistas, e você ainda tem governança, que é em teoria o que você deixou para trás no Data Lake. E aí nós vamos ter uma referência, né, de desenho arquitetural, que a gente tem a persistência com um tipo de persistência chamada Delta, né, de Delta I/O, Delta Lake, combinada com os motores de processamento do Spark, que vão fazer essa preparação do consumo. Só que tudo isso encontra nuvem. E quando a gente tem a nuvem encontrando os mecanismos de processamento e de armazenamento, surgem as plataformas de dados. Então, a plataforma de dados já vai ter um conjunto de coisas. O Jean comentou que na plataforma Databricks, além de ter o repositório de Data Lake, que é baseado em Delta I/O, tem também um motor transacional baseado em Postgres. Comentei com vocês que a Oracle também faz a mesma coisa. Quando o banco Oracle encontra a nuvem, e aí a nuvem é o Oracle Cloud, né, com o banco famosíssimo, o banco de dados Oracle, surge um negócio chamado Autonomous Database. E o Autonomous Database tem três coisas. Ele tem o Autonomous Transaction Processing, ATP, para a parte transacional. Tem o ADW, Autonomous Data Warehouse, para a parte analítica. E tem o Autonomous JSON, para essa parte semi-estruturada. Então, cada provedor vai fazer, né, a sua proposta. Jean, você gostaria de comentar alguma coisa sobre Databricks com a gente? Spark? Não, professor, não, foi ótimo, hein? Fantástica apresentação aí. A gente tinha tratado já um pouco desse tema e na prática é bem isso mesmo, é o melhor dos dois mundos, né? Então, você tem avançado bem aí com vários ativos aí de dados dentro de um único lake, né? Acho que tem ganhado força. E só para reforçar, já que você deu a palavra, caiu Sim. caiu a bateria do meu celular bem na hora da chamada ali. Não sei se você Eu colocou meu nome. dei presença, fica tranquilo. Obrigado, obrigado. Aí eu consegui voltar agora, mas é isso. Maravilha. Obrigado, Jean. Muito Agradeço. bem, gente. Aí, eu vou fechar o comentário aqui, porque eu acho que é muito comum também a gente já vivenciar, falar as camadas, né? A arquitetura medalhão. Então, nós vamos encontrar essa organização bronze, prata e gold, né? O bronze, silver, gold, que basicamente a camada bronze você ingeriu, a camada silver você faz algum tipo de enriquecimento dessa informação. Então, por exemplo, se você tem o cadastro do cliente, tem um endereço e tem um CEP, você faz uma combinação do seu cadastro com aquele CEP com a base dos correios. Ou você tem as coordenadas, né, de latitude e longitude, você pega informações do OpenStreetMap e junta, né, essas informações. Então, isso é uma camada silver. E a camada gold é uma camada já pronta para o consumo. Então, se a gente parar para pensar aqui, vocês concordam comigo que daria para entender a camada Gold como Data Warehouse? Porque é totalmente governado, preparado para o consumo, bem limpo, né? Uma camada bronze é uma camada de stage e uma camada silver é uma camada intermediária de transformação. Então, a gente começa a ver, de fato, que as soluções vão convergir. Então, o seu Data Warehouse, não necessariamente ele vai morrer, mas ele vai conviver com um Data Lake, né? Ou essas duas soluções, se você tem um Data Lake e um Data Warehouse, em algum momento elas vão convergir e você talvez tenha uma implementação de um Lake House. Tudo certo até aqui, gente? Maravilha, maravilha. Muito bem. Deixa eu voltar
ao nosso... A pergunta foi ótima, tá? Só vou voltar ao nosso plano original, porque nós vimos, né? Eu quero chegar com vocês em banco de dados NoSQL documental e em MongoDB. Só que para chegar nisso, é importante a gente voltar um passo, né? O que é o banco de dados, e entender que banco de dados é altamente associado com sistemas críticos transacionais, e que se eu preciso fazer um relatório, isso aí está associado ao Data Warehouse, que é o que a gente fez ali, né? Que é a tecnologia habilitadora de você fazer o relatório com sucesso. Beleza. Bom, já que a gente falou então das arquiteturas, né? Então, a arquitetura totalmente voltada ao estruturado, que é o Data Warehouse, e Data Lake e Lake House, que vão nos permitir ter uma não estruturação, né? Ou ter uma estrutura que é imprevisível, ou ter uma estrutura flexível, semi-estruturada. Então, aqui, só quero também equalizar todo mundo nesse universo. Dados estruturados são os dados que podem ser vistos em tabelas, são dados tabulares, linha, coluna, e é o que nós vamos enxergar nos bancos de dados relacionais. Uma outra coisa característica é que a gente sempre vai saber a tipagem dessas colunas, que são os atributos. Então, a gente sabe se é número, se é uma data, se é uma string, se é um decimal, se é um booleano. Mas aí, gente, a vida não é fácil, né? Porque a gente hoje codifica a aplicação numa coisa chamada orientação a objetos. Como é que você mete um objeto numa tabela? Vamos pensando nisso. E a gente ainda usa uma estrutura de dados chamada array, que é um conjunto de coisas. E essas coisas podem ser outros objetos e podem ser tipos primitivos, números, datas e strings. Como é que a gente vai colocar arrays em tabelas? Guarda essa pergunta aí. Bom, o Gartner fala para a gente que hoje 20% da informação é estruturada, então a Big Data já está batido, mas é importante lembrar, a gente sabe que os dados têm variedade. Ponto. Né? Mas ainda para fechar, como eu comentei, né, o dado estruturado, quando ele está na terceira forma normal, ele requer menos armazenamento. Porque a técnica é para gravar a maior quantidade de informação no menor espaço de disco. E a tabela faz isso para a gente. O que a gente tem que pensar é se disco é um problema. Essa é a pergunta. Disco foi problema, gente, em 1970. O disco do mainframe é caríssimo. Nós estamos em 2026. O serviço mais barato de processamento, ou melhor, o serviço mais barato da nuvem é disco, não é processamento. É a GPU. Olha que louco, né? Processador e memória RAM são as coisas mais caras hoje, e não é a persistência. Né? A ponto de que você tem serviços, né, os menos prioritários, o de objeto, né, como um S3, é a coisa mais barata que você compra em uma nuvem. Né? Beleza. Agora vamos relembrar o não estruturado. Né? Então, o não estruturado é algo que a gente não vai conseguir facilmente representar em linhas e colunas, e talvez seja impossível fazer isso. Tá? Fui falando ao longo aqui da nossa aula, né, de imagem, de áudio, de vídeo, né, arquivos de texto, os e-mails, planilhas, PDFs, etc. E isso hoje é 80% da nossa vida. Tá? E, consequentemente, né, como esse formato ele é imprevisível, ele vai precisar de mais armazenamento, até pela natureza, né? Um vídeo é uma coleção de fotos, então precisa de mais armazenamento. Uma foto é uma matriz 2x2 com um monte de pixel no meio, vai usar mais disco também. O que eu deixo aqui para reflexão, né, eu tenho que falar porque é o Gartner que disse isso, né? O Gartner fala que dados estruturados são mais fáceis de gerenciar e proteger, e os não estruturados são os mais difíceis. Esse aqui eu não sei, tá? Não necessariamente. Hoje, com a maturidade de plataformas de dados, você consegue fazer uma gestão e uma proteção de dados não estruturados.
É claro que se você for muito purista, quiser pensar de fato, eu vou fazer um uso clássico de open source com Delta.io, com Spark open source também, totalmente gerenciado por você mesmo, eu vou concordar com o Gartner que vai dar mais trabalho, né, do que usar um banco de dados. Mas esse mais segurança ou mais esforço, ele depende de como é que você está fazendo isso. E no meio do caminho, o semi-estruturado. Eu comentei com vocês do arquivo JSON, que é um tipo semi-estruturado, do XML e do EDI. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um JSON para vocês. Beleza. Só para a gente fechar esse giro histórico, eu vou falar brevemente dos tipos de bancos de dados aqui. Então, o precursor de tudo é o banco de dados hierárquico, é o banco de mainframe. Então, hoje, deixa eu dar um exemplo moderno de hierárquico. É o registro do Windows. Quando você entra lá no regedit da sua máquina, você acabou de acessar um banco de dados hierárquico. Um outro banco de dados hierárquico é o próprio file system, o NTFS, o EXT. Então, essa estrutura, né, de sistema de arquivos ou do registro do Windows é um tipo de banco de dados, do tipo hierárquico. Então, é uma estrutura de alto desempenho, mas ela é complexa e não atende essa flexibilidade do mundo de Big Data. Mas isso aqui, gente, lá em 1960, né, já ficou muito claro, a ponto de 72 surgir um paper acadêmico de fazer diferente. É isso. Né? Aí os relacionais, é o que a gente é mais treinado, ou que a gente mais usa, né, nos projetos que a gente está trabalhando. Então, década de 70, o primeiro banco é o Banco Oracle, de 72. Vai usar o SQL como linguagem de programação. A gente acabou de ver no conceito de banco de dados que ter uma linguagem de interação é obrigatório. Então, temos aqui um banco de dados. Formato de tabela, coluna, linhas e as tabelas se relacionando entre si com referências de códigos de uma tabela na outra, que são as chaves estrangeiras. Nós vimos no DB Engines que os mais famosos e massivamente adotados no mercado, Oracle, MySQL, SQL Server e Postgres. É isso. Aqui, orientados a objetos, conecta com o meu comentário de agora a pouquinho, né? Eu falei que hoje nós codificamos software num paradigma chamado orientado a objetos. Então, é natural que surgissem bancos de dados também preparados para gravar o objeto, que eu falei para vocês da tipagem, né? String, numérico, data, decimal. Só que aí surge um tipo novo, objeto. Né? Se a gente parar para pensar, gravar objeto em tabela não é a coisa mais fácil do mundo. Se fosse fácil, não existiriam bibliotecas do tipo ORM para fazer isso para a gente. O Object Relational Mapping, mapeamento objeto relacional. Né? Então, a gente vai encontrar bancos de dados especializados nisso. Aqui tem um banco bem famoso e muito popular chamado Realm, que faz isso com sucesso e é um banco também para dispositivos móveis. É um projeto de muito sucesso que foi uma aquisição da MongoDB no passado. Então, acho que é um bom exemplo de banco recente, né, orientado a objetos. Só que eu preciso também agora falar para vocês dos não relacionais. E aqui, deixa eu inclusive fazer uma correção, porque eu quero fazer uma expressão melhor do que não relacional. Bom, a gente tem no mercado duas expressões que nos levam a pensamentos perigosos. Uma delas é o não relacional e a outra é o NoSQL. O não relacional pode nos levar a pensar que os dados perdem os relacionamentos entre si. Só que isso é um equívoco. E ainda bem que estamos juntos nessa noite para eu contar isso para vocês. Por quê? Eu comentei que a junção ela pode acontecer
em CPU ou em disco. Então, eu vou mostrar para vocês um documento de MongoDB e vou mostrar que existem relacionamentos entre entidades diferentes ali. Então, a expressão banco de dados não relacional, ela não é a melhor expressão para você se referir a bancos de dados que não são o Postgres, o MySQL, o SQL Server e o Oracle. A melhor expressão é bancos de dados não tabulares, porque não está mais na estrutura de tabela. Então, o não tabular é a melhor expressão. Então, se você quiser passar de bacana no café da empresa ou numa reunião, quando alguém meter ali um não relacional que não fez a disciplina com a gente aqui na FIAP, você pode falar, não, esse banco ele é não tabular, que você vai estar tecnicamente correto. Só que tem uma outra expressão também que ficou muito popular, que é o NoSQL, né? Que num primeiro momento a leitura é não SQL, que aí entra naquela outra falácia que é essas tecnologias vão aposentar o banco Oracle e vai aposentar o mainframe. Não vai, gente. O uso só vai ser adequado à necessidade e lembrando sempre orientado ao menor custo e maior receita. É isso que está por trás, né, dos movimentos. A gente aprendeu isso. Então, a expressão completa é not only SQL, não apenas SQL. Porque o objetivo desse movimento de 2010 para cá é que a gente faça coisas que não são possíveis de serem feitas em estruturas tabulares. O que é difícil de fazer na estrutura tabular? É documento, chave-valor, coluna larga e vetor, que é o mais recente, o formato mais recente. E os exemplos dos bancos de dados comerciais famosos que ganharam esse guarda-chuva de NoSQL e não relacional são MongoDB, Cassandra, DynamoDB, Redis e Neo4j. Mas as melhores expressões são não tabular e não apenas SQL. Perguntas, gente, comentários. Tudo bem até aqui? Maravilha. Beleza. Então, deixa eu continuar me corrigindo aqui, porque isso daqui é muito importante. Beleza. Os mais famosos tipos: documento, chave-valor, colunar e grafo. Esses são os formatos de modelos de dados que a gente não conseguia fazer em relacionais. Eu sei que alguém vai me falar que o banco Oracle suporta documento com um negócio chamado SODA. Eu sei que você vai me falar que Postgres também suporta JSON com o JSONB. E da mesma maneira como a gente tem vetor hoje, que eu sei que tem pgvector e tem o tipo vetor lá em banco Oracle. Mas esses 4 tipos aqui são os tipos fundamentais. NoSQL de documento, que é o nosso objetivo da disciplina. Então, aqui do lado, a gente tem um arquivo JSON, que nos primeiros contatos é um negócio assustador, mas até a aula 3, gente, vocês vão ver que tem uma beleza de modelagem aqui que é absurda, nesse tipo de armazenamento. Então, aqui, nesse fragmento de documento, que tem um filme, né? É um movie, eu estou dizendo que este filme, que é o documento principal, tem prêmios, que são os awards, que esses prêmios são objetos compostos por inteiros, strings e outro inteiro, e que ele tem um elenco que vai ter um array de objetos da aplicação do tipo, aliás, um array de string aqui. E esse aí tem mais atributos, né? Tem o país aqui também. Então, olha só, a primeira coisa maluca e ao mesmo tempo magnífica de um JSON. Em um único registro, você grava as entidades filme,
prêmio, elenco e país. Só para trazer um paralelo maluco, é como se na mesma linha da tabela se tivesse todas as entidades. E aqui vocês vão me chamar de maluco, porque a gente não pode fazer isso no relacional. E não pode mesmo. Na terceira forma normal, você vai persistir essas 5 entidades em 5 pontos diferentes do disco do seu computador, que são 5 arquivos de tabelas diferentes. Com o documento em MongoDB, a primeira magia que acontece é que você grava diferentes entidades de negócio em um mesmo registro técnico, em um mesmo ponto da tecnologia. E aqui tem a junção feita em disco pela sua aplicação. Porque a próxima vez que você carregar a sua tela da aplicação com a entidade filme, prêmio, elenco e país, isso vai acontecer sem junção. É um único I/O. Foi lá, leu e plotou em tela. Em um relacional, vai ler 5, deixa eu ver, filme, prêmio, elenco, país. Vai ler 4 vezes e vai queimar 4 comparações de CPU e montar isso na sua tela. Por padrão, a sua aplicação já é mais lenta. Se você trabalhar com milhares de registros, provavelmente você não vai sentir diferença entre as tecnologias. Quando você vai para uma aplicação séria, 100 milhões de clientes de um banco, 1 bilhão de assinantes da Netflix, esta pequena decisão de arquitetura é brutal e a sua aplicação vai ficar lenta para um público consumidor que quer coisas instantâneas. Então, a beleza do arquivo JSON de gravar várias entidades de negócio no mesmo registro é essa. Um único ciclo de disco do MongoDB vai plotar na sua tela ou no seu relatório tudo o que você precisa. Fez sentido até aqui, gente? Beleza, vamos falar, a gente vai continuar mais a conversa de MongoDB. Eu quero falar também de chave-valor. Chave-valor, o banco frequentemente associado a este formato é DynamoDB. E basicamente é um documentinho, documento curto, onde você tem um identificador e um conteúdo. Outro banco que vai fazer isso é o Redis. A diferença é que o Redis vai fazer isso em memória RAM. Ele quer ser mais rápido. Caso de uso mais comum, gente, carrinho de compras. Então, o carrinho de compras maior, na sua maioria, é implementada com chave-valor. E aí, essa chave-valor pode estar num DynamoDB, pode estar num Redis, pode estar num MongoDB, ou pode estar num Postgres, numa coluna lá do tipo JSONB. É possível. Né? Agora vamos para o colunar. E alguém me perguntou de dados colunares, né? Da tabela, né? Da coluna larga. Então, o Cassandra é o banco de dados mais famoso aqui. A diferença, gente, é que, em contrapartida, né, ao chave-valor, o valor do chave-valor é curtinho. O valor do coluna larga é gigantesco. Você tem uma única identificação, uma única chave primária, e todo o restante dos demais atributos estão encapsulados nessa segunda coluna. Então, esse formato parece também absurdo no primeiro momento, porque você só tem a chave de indexação. E aí a aplicação navega no conteúdo dessa coluna, que pode ter 200 colunas ali dentro. Aí vocês vão me perguntar para que diabos serve esse modelo desse jeito. É para agregação de altos volumes. Lembra da Netflix? 1 bilhão de usuários assistindo streaming. Para eu saber qual é o gênero de streaming mais popular por país, esse formato de coluna larga no Cassandra vai entregar esse resultado. Inclusive, Netflix é o caso de sucesso do Cassandra porque ele saiu do MongoDB. É muito interessante isso. Mas, ao mesmo tempo,
o Cassandra ele pode ser odiado, gente. Então, tem que usar certo, né? Usa certo que dá certo. O Cassandra tem dois sabores. O Cassandra original, Apache Cassandra, desenvolvido em Java, e existe o Cassandra implementado em C. E este banco se chama ScyllaDB, que tem a empresa de mesmo nome. Tudo bem até aqui? Perguntas? Manda um joinha para mim. Beleza. Vocês sobreviveram comigo, estamos quase no fim. Quero fazer um último comentário e nós vamos fazer um labzinho bem de boa para fechar o dia. Bom, o outro banco de dados famoso é o Neo4j. Tem alguém na Neo4j aqui na aula, gente? Alguém usa Neo4j? Análise de grafos, né? Aqui a gente vai resgatar um conceito de grafo matemático que tem uma aplicação prática no dia a dia de fraude, detecção de fraudes. É um modelo de dados que está muito mais preocupado em qualificar o relacionamento das entidades. Então, está muito mais pensado em entender, né? Aqui tem um exemplo bem básico, né? Uma pessoa pode ser proprietária de um veículo que pode dirigir este veículo e essas pessoas podem se conhecer, ter um relacionamento, podem morar juntas. Então, o objetivo desse tipo de modelagem de dados, desse formato de dados, é justamente olhar para esses relacionamentos. Então, na prática, isso vai ser um JSON, parece um JSON, e o detalhe dos atributos, detalhe dos relacionamentos tem muitos atributos. E isso é muito usado, principalmente nas redes sociais e detecção de fraudes. Então, esse é o panorama NoSQL e a partir de agora a gente vai entrar no NoSQL documental MongoDB. Perguntas, gente, comentários. Beleza. Bom, eu quero mostrar alguns materiais para vocês. Deixa eu só recarregar algumas telas aqui. Só deixar essa tela recarregando. E eu vou mostrar um MongoDB para vocês nesse momento. Então, aqui eu vou utilizar num primeiro momento, para a gente dar uma explorada, uma coisa chamada MongoDB Atlas. Eu comentei aqui ao longo de toda a nossa jornada, aqui, essa discussão da história da computação e aprofundando em repositórios de dados. Eu falei para vocês que em algum momento as persistências de sucesso, seja banco de dados ou outros formatos, como Delta ou como Hadoop, ou Spark processamento, né? Mas essas persistências, quando elas encontram a nuvem, acontece uma magia, que é a plataforma de dados. Então, o MongoDB Atlas é a plataforma de dados da empresa MongoDB que usa o banco de dados de sucesso MongoDB. E aqui a gente tem uma série de confortos operacionais, para falar assim, né? Então, o primeiro ponto, eu preciso falar de nuvem com vocês, porque essa coisa roda na nuvem. Então, eu entrei aqui na minha tela de criação de cluster, que só a palavra cluster já dá mais meia hora de aula. Mas eu quero mostrar para vocês que para eu conseguir criar um cluster de MongoDB, antes de eu falar de Mongo, eu preciso falar de nuvem. Olha que louco isso, né? A partir de um mero menu, né, dá para fazer uma aula. Mas olha só, atualmente, a gente tem que tomar uma decisão arquitetural. Eu vou rodar on-premises, vou rodar em nuvem. Se eu vou rodar na nuvem, eu escolho um único provedor, eu vou usar os 3 provedores,
vou colocar em São Paulo, vou colocar na Virgínia, vou colocar na Alemanha. Então, o começo da história, vamos partir primeiro para uma possibilidade de deploy mono-região e mono-nuvem. Eu opero na mesma nuvem, numa única região. Então, vou pegar aqui a AWS e Virgínia. Vocês concordam que essa aqui é uma decisão que muita empresa toma? Ah, vou rodar em AWS, líder de mercado, e vou colocar em Virgínia, porque é o lugar mais barato. Alguém já viu essa decisão, né, em alguma empresa ou em algum projeto, gente? Manda um joinha para mim. E aí, uma vez que a gente decide qual é a nuvem, a gente para falar de banco de dados, que está aqui. E aí, aqui a gente tem que tomar uma decisão de computador. Eu vou usar um computador que tem 2 GB de RAM, 10 GB de storage, 2 vCPUs e uma placa de rede de até 5 gigabits, 1.500 conexões simultâneas. Vocês achando que eu estava falando de computação porque eu sou saudosista, né? Que eu tenho desktop em casa, gosto de servidor, né? Olha só, né? Então, a primeira decisão que nós vamos tomar aqui é se o ambiente é desenvolvimento ou produção. A produção começa aqui, ó, né, com 8 GB de RAM, 2 vCPUs, já estamos falando de um ambiente minimamente produtivo. E eu tenho as coisas absurdas aqui. Eu poderia pegar um ambiente produtivo com 768 GB de RAM, 4 TB de disco, 96 vCPUs. Já é uma coisa considerável, né? Essa configuração computacional aqui roda uma BET, viu? Roda coisa pesada, roda pode rodar um Pix. Na verdade, né? Uma M80 aqui já roda muito Pix, viu, gente? Aqui já dá para fazer seu próprio banco, né? Então a gente toma algumas decisões, né? Eu posso usar máquinas, né? Você vê aqui que 16 CPUs, 32 vCPUs. Se eu vou usar disco na barriga da máquina, né? Uma expressão clássica de infraestrutura, mas é a máquina. Aí lembra que eu falei que eram 2 caixas separadas? Aí aqui eu estou voltando para uma única máquina. Será que quero fazer isso? Né? Por isso que falar de computação agora vem antes, né, de falar do próprio banco. Mas vamos dar uma explorada basicamente, né, no que a gente mexe aqui. Então, a gente tem as configurações que a nuvem permite a gente fazer, né, de disco, mas me parece que já tem aqui um combo, né? 128 GB de RAM é sempre com 32 vCPUs. 64 GB com 16, né? Tem uma certa escadinha aqui. E aparece coisas também que a gente não tinha antes da nuvem. Auto Scale. O cluster pode ter um tamanho mínimo e um tamanho máximo. Quando você comprava um computador, você não trocava de tamanho, né? Você troca de computador. Compra de hardware, né? Você vai lá na Dell, manda vir um servidorzão para o seu data center. Você planeja aquela coisa para 5 anos, 4 anos é um refresh de hardware, geralmente, né? Então, aqui você já vê que a possibilidade de você ter uma infra que é elástica verticalmente, já muda também o desenho desse banco de dados. E aqui também fala de storage scaling, porque talvez hoje, para eu atender 100 mil usuários, eu não preciso de 4 teras. Vou começar com menos. E esse scaling ali vai crescendo conforme necessário. Aí vem uma pergunta, beleza, mas bateu 4 teras de disco, faz o quê? Joga fora, né? Vai para uma escalada horizontal. Ao invés de você crescer máquina, você pode crescer horizontalmente. Na verdade, falar de escalada horizontal hoje é o que a maior parte das empresas busca, né? Que você vai colocando uma máquina do lado da outra para crescer infinitamente. E aqui embaixo, não dá para escolher, mas ele nos informa a placa de rede. Todo mundo enxerga um computador aqui, gente, com placa de rede, disco,
Memória RAM e CPU? Manda um joinha para mim, por favor. Beleza. Ok. Agora eu vou voltar para o meu cluster que está funcionando. Eu vou mostrar para vocês que tem 3 máquinas aqui. E elas estão aqui, ó. Eu tenho essa máquina 00, eu tenho outra máquina 01 e outra máquina 02. E essas 3 máquinas estão na região da Virgínia, da AWS. Então, aqui tem uma outra coisa também, super novidade para todos nós. Nós estamos acostumados a falar instância de banco de dados. É uma instância Oracle, é uma instância do Postgres e é uma instância de SQL Server. E agora, em NoSQL, nós vamos falar cluster. É o cluster de MongoDB, é o cluster Cassandra. Porque estes bancos de dados, e sobretudo o MongoDB, é pensado para ser computacionalmente distribuído, que é o que a nuvem nos entrega. A região da Virgínia tem, se não me falha a memória, 7 data centers. São 7 salas, 7 galpões, 7 edifícios separados, e cada um desses edifícios tem milhares de computadores. E a gente acabou de pegar 3 desses computadores para a gente. É isso que está acontecendo aqui. E por padrão, a plataforma resolve para a gente uma coisa de infra. Se eu pegar 3 computadores do mesmo edifício, vocês concordam comigo que se cair um míssil nesse edifício, parou a aplicação? E qual é a probabilidade de cair um míssil no data center, né? A gente até o ano passado achava que era impossível isso acontecer, né? Estava preocupado com incêndio, com outras coisas, né? Então, por padrão, a plataforma toma uma decisão de arquitetura por nós, que é usar zona A para a máquina 00, zona B para 01 e zona C para 02. Então, para a gente conectar com o conceito de nuvem, zona A, B e C significa prédio A, prédio B, prédio C. Está em lugares separados, gente. Fisicamente separados. E a plataforma entrega para a gente com uma interface gráfica assim que a gente nem percebe. Ou uma linhazinha de comando, um Terraform que você comanda, você está usando no mínimo 3 máquinas dentro da melhor prática. Beleza. Então, a gente vai usar muito a palavra cluster até agora. E este cluster vai estar em uma região da nuvem, pelo menos. Só que para a gente conseguir entender e aprender a gostar de MongoDB, a gente precisa entender o que ele está fazendo pela gente. E essa coisa só faz sentido quando a gente tem uma aplicação. Então, eu vou mostrar uma aplicação que está rodando com MongoDB. Deixa eu só abrir uma nova aba aqui. Eu vou mostrar para vocês uma aplicação que tem esse belíssimo front-end, uma aplicação de livros de uma biblioteca. Eu vou fazer uma busca já moderna aqui. Eu quero buscar... Tem um desenvolvedor Java aqui, gente? Alguém aqui é pessoa desenvolvedora Java? Manda um joinha se você é javeiro ou javeira. Eu vou buscar por um livro de Java com um tigre na capa. Só tem gente com sanidade psicológica aqui, professor. O que vocês usam aí, gente? Não, Python. Python. Acho que Pode é mais ser. usado hoje, né? Databricks. Databricks aí sim, hein? VBA. Mas, gente, olha a expectativa que a gente deposita atualmente numa experiência de aplicação. Vocês concordam comigo que esse termo de busca aqui computacionalmente falando, é ruim, né? O maldito da pessoa usuária aqui, que é o livro de Java com tigre na capa. Está aqui o livro.
Vocês acham que tem a palavra tigre escrita aqui, gente? Tá tudo em inglês, né? Então, o que eu quero demonstrar para vocês aqui é que mesmo uma aplicaçãozinha que vocês vão olhar e falar assim, nossa, o professor trouxe um código meia boca aqui, né? É o famoso aplicação da locadora de VHS, né? Esse código da biblioteca. Percebam que é possível de ser feito, né? Com vetores e com LLMs, né? E com MongoDB. Então a gente pega uma aplicação que vai ter esse requisito. Então, se eu mostrar para vocês o meu código aqui, vocês vão ver que eu tenho, né, um boilerplate aqui padrão, né? Então eu tenho o controller, eu vou ter um negócio aqui de embeddings, que é beleza, do mundo atual, de LLM, mas eu tenho os modelos de dados, tenho os routes, então é um app normal. Aqui eu estou em JavaScript, só para deixar claro. Não, o objetivo aqui não é nem ensinar Java, nem JavaScript. O que eu quero compartilhar com vocês é MongoDB. Só que MongoDB só faz sentido por completo quando você entende o que a sua aplicação precisa fazer, seja em Python, em Ruby, ou em Java, ou em JavaScript. O meu terminal aqui está mostrando para vocês que a aplicação está viva, né? Que eu realmente busquei um livro de Java com tigre na capa. Está aqui o que ela está fazendo. Então aqui eu tenho um objeto de livros, né? OO clássica, né? Os atributos, underline ID, título, ano, a capa, gênero, número de páginas. Estou definindo quais são os atributos do meu objeto livro, né? O objeto livro que é esse livrinho aqui. A hora que eu carrego essa tela, minha aplicação está me jogando exatamente aquele objeto livro com esses atributos preenchidos. Então, gênero, ano, linguagem, editora, país, está descrito aqui, ó, no meu código orientado a objetos. Tudo bem até aqui, gente? Eu sei que mostrar um código O, JavaScript, a essa hora é maldade, né? Mas só quero ter certeza que estamos juntos ainda. Beleza. Essa busca que eu acabei de fazer, gente, acabou de executar este código aqui, ó. É esse método. Então, eu saí do meu model, eu estou agora no meu controller. O controller tem ali os caminhos do que a aplicação vai fazer. Quando eu digito o livro de Java com tigre na capa, ele vai pegar esse texto, vai converter em vetores. Esses vetores serão enviados ao banco de dados para que o banco de dados calcule a distância vetorial entre o que eu estou buscando e o que eu tenho na minha base e me retorne aquilo que está mais perto, que está aqui embaixo. Tudo isso feito em meia dúzia, em 12 linhas de código elegante. Está aqui, né? O get embedding vai fazer para a gente, caso isso aqui ainda soe um pouco sobrenatural, essa magia aqui, ó. Então ele pegou a minha palavra, aqui eu escrevi somente Java, e foi convertido para 1536 pontos multidimensionais, conforme o modelo que você está usando. Aqui eu estou usando o Vertex AI. Estou vendo a mão erguida, pode erguer. Pode falar. Mas o professor, tá reservado de forma vetorial a descrição da capa também embedada, né? Perfeito. Não é magia. Não, não. É loucura. Não, fica tranquilo. Eu te falei que a distância vetorial é calculada. Para eu calcular a distância, eu tenho que ter esse vetor armazenado aqui, ó. Ele está aqui. Só me corrigindo, é 1408, né? Não é 1536. Então, aqui eu tenho 1408 pontos que são confrontados com esses 1408 pontos aqui. É isso que o nosso código fez. Dito isso, e dado o horário de 10h37, eu quero convidar todo mundo para a gente fazer o laboratório de número 1, Lab 1, que é o deploy desta aplicação aqui para vocês, que nós vamos utilizar isso ao longo das próximas 2 noites. Estou vendo a mão erguida, pode perguntar.
Professor, de novo, desculpa incomodar, essa é a última, eu prometo. Não é incômodo, não, pode falar. Eu já uma vez, há um tempo atrás, eu fiquei entre utilizar Elasticsearch e MongoDB para justamente essa funcionalidade, busca vetorial. Uhum. Só que eu não lembro na época, cara, se MongoDB não teve isso. Agora eu fiquei extremamente surpreso, porque MongoDB tem tudo que tu poderia fazer então com Elasticsearch, porque esse é o suco do Elasticsearch, né? É o core do Elasticsearch, as buscas vetoriais. Sim. Então, se o MongoDB também serve como um banco vetorial, Uhum. Aí tem é o diferença entre os dois? Muita. O ponto é o seguinte. Bom, qual é o motor do Elasticsearch, Luiz? Qual é O o professor core? comentou, não faz muito tempo. O professor acabou Apache de comentar. Lucene. É o Isso. Apache Lucene. O que a Elasticsearch é? É a implementação comercial de Apache Lucene de maior sucesso. Então, você tem lá dentro o Apache Lucene do mesmo jeito que a Apache Foundation desenhou, mais otimizações que a Elasticsearch colocou em cima. Seja para fazer isso funcionar em nuvem, seja para trazer um conforto de operação, de ajuste fino do modelo do Lucene, né, da biblioteca Lucene. E isso é um sistema de busca. Quando você usa Elasticsearch, você vai usar o Elasticsearch associado frequentemente ao banco de dados transacional da sua origem, seja um banco Oracle, um Postgres. E aí a sua aplicação vai usar a busca do Elasticsearch com o elemento transacional que está persistido em tabela, e o Elasticsearch precisa estar sincronizado, tem que estar conectado, você está sempre atualizando os dois lados. Significa que você tomou uma decisão de arquitetura de solução heterogênea. Você aceita ter um banco de dados e um sistema de busca textual ou um sistema de busca vetorial. Porque ao invés do Elasticsearch, eu poderia estar falando para você de Quadrant ou de Vespa, que é específico para vetor, né? Beleza. É uma decisão de arquitetura. Aí a pergunta que eu te devolvo é: você aceita e você deseja ter na sua arquitetura duas tecnologias para você dar manutenção e garantir você mesmo a sincronização entre essas tecnologias? Ou você vai adotar isso em algum nível de plataforma, que no caso o MongoDB Atlas te entrega o Apache Lucene rodando na mesma máquina? Eu te mostrei que tem 3 máquinas aqui no meu cluster, então cada uma dessas máquinas aqui tem 2 processos importantes em memória RAM rodando. É o MongoD, que é o processo de MongoDB, e o MongoT, de text, que é o Apache Lucene rodando. Claro que isso aqui está empacotado pela MongoDB, da mesma maneira como a Elastic empacota o Lucene do jeito dela, OpenSearch empacota o Lucene do jeito dele. É a mesma coisa. Qual que é o ponto de arquitetura aqui? Aqui está entregue para você conectado. Se a gente mandar um update no documento, o seu índice vetorial está atualizado alguns milissegundos depois. Então, essa coisa coexiste, né? Coisa coexiste ficou ótimo, né? Mas esse registro de informação coexiste tanto do lado transacional, que é o documento JSON, quanto do lado textual ou vetorial. Né? Só que o mais maluco disso é que você vai enxergar isso aqui dentro, né? Junto do seu próprio documento. Então, se você optar por MongoDB, seja Atlas ou MongoDB Community na versão 8.4, você está optando por uma arquitetura de solução simplificada, porque a tecnologia é uma, resolvendo para você o problema de administrar um Elastic, administrar o outro banco e o ETL entre eles. Então é por isso que a MongoDB propôs que o textual e o vetorial estivessem juntos, tanto no modelo de dados, quanto como deploy aqui na plataforma. Fez sentido? Demais. Demais. Obrigado, professor. Então, estamos aqui para isso, gente. Prazer. Deixa eu bater o olho aqui no laboratório 1 com vocês,
Quero ver se dá tempo da gente fazer. Vocês topam fazer o Lab 1, gente, para a gente fechar com chave de ouro nessa noite? Deixa eu abrir aqui. Trabalhos. O laboratório 1 é o exemplo de uma aplicação com MongoDB, que é exatamente essa que eu mostrei para vocês. Então, neste laboratório, ali na descrição, tem um link muito importante, que é este link aqui, ó. Este link. Então, abrir o portal do aluno, laboratório 01, está falando ali, por favor, vamos fazer o deploy, abre esse documento aqui. Então, este documento é este daqui. Deixa eu recarregar ele, Start App. Vocês vão cair nesta página. Essa página é uma documentação oficial da MongoDB que nós vamos utilizar algumas coisas. O que nos interessa agora? Essa opção 2 aqui, ó. Nós vamos rodar no GitHub Codespaces. Então, nós vamos entrar neste link aqui, que é este Git, que vai nos levar para o nosso querido GitHub. Então, no primeiro link, eu tenho passo a passo ali, tudo descrito. Mas o que nos interessa é esse Library Management System. É isso que nós vamos acessar agora e é o que a gente quer fazer para o Lab número 1. Como funciona? Aqui no GitHub, primeiro ponto, vocês têm que estar logados. Então, faz o login no GitHub. Se você, caso não tenha uma conta, recomendo fortemente que faça, porque se não tiver login, é impossível de fazer. Feito o login, você vai clicar aqui nesse botãozinho verde e na máquina de vocês vai aparecer um Create Workspace aqui. Quando vocês clicarem em Create Workspace, vai abrir uma aba nova e vocês vão ganhar esse VS Code web com a nossa aplicação. Então, o desafio do Lab 1 é fazer o deploy desta aplicação e vocês vão printar para mim o VS Code de vocês carregado e submeter no portal do aluno. Tranquilidade? Pode explicar de novo, pode voltar um pouquinho essa parte do cliente, que aqui para mim não apareceu. Sim. Primeiro ponto, você chegou no GitHub, tem que fazer login. Veja se você está logado. Sim. Estando logado, você vai clicar aqui no Code, e aí tem a opção Local e Codespaces. Aí você clica aqui em Codespaces, e aqui vai aparecer um Create Workspace. Create Codespace. Perfeito. Aí você vai clicar nele. Aí tem que ter paciência, porque ele pode demorar de 3 a 5 minutos para carregar a primeira vez. E se você estiver usando máquina da sua empresa, se você tiver VPN da empresa, talvez a VPN da empresa dê uma bloqueada. Se tudo der certo, que a gente sabe que TI nem sempre dá, você vai clicar, vai esperar 3 minutos e vai carregar uma aplicação com sucesso. Esse é o Lab número 1, gente. Professor, Peraí, desculpa, vai clicar e esperar clicar onde? Você vai clicar aqui, ó. Você fez o login no seu GitHub. Ah, sim, eu já cheguei lá no VS Code. Tem que executar alguma coisa lá ou não? Ele vai carregar para você a aplicação e a aplicação vai ficar funcional. Ah, Você tá. chegou no VS Code igualzinho o meu, com terminal, código carregado. Sim, sim. Então você já acabou de concluir o laboratório. É só printar essa tela e submeter. Boa. E enquanto isso, gente, eu vou fazer a chamada, viu? Aliás, deixa eu só fazer. Eu vi que tem mais uma mão erguida aqui. professor, se quiser fazer a chamada primeiro, eu espero. Beleza. Tranquilo. Que eu vou fazer a chamada e a gente fica para todo mundo executar o lab e fazer esta primeira entrega. Deixa eu começar aqui. Muito bem. Vou pedir a gentileza de me responder verbalmente, mas eu farei o meu melhor também para olhar o nosso chat aqui, gente. Beleza. Ademir, Presente.
Aleph, Presente. Antônio, Antônio, Bruno, Bruno, Caio, Presente. Cleiton, Cleiton, Fátima, Aqui. Gabriel Gava, Ah, Gabriel Dias, Presente. Giovana, Aqui. Guilherme, Aqui. Heron, Presente. Jean, Aqui. Leonardo, Presente. Luiz Adelar, Aqui, professor. Luiz Francisco, Luiz Francisco, Maurício, Opa, tô aqui. Murilo, Estou aqui. Paulo, Presente. Ricardo, Presente. Hewler, Presente. Tatiane da Silva, Tatiane da Silva, Eu acho que ela tava aí ou tô ficando doido? eu também acho que estava, viu? Tô Ah, ela falando chegou. no mudo? Ela tá aqui. Obrigado. Ah, Tá. desculpa. Tatiane Botelho, Presente. Tiago, Presente. Vinícius, Vinícius, Viviane. Presente. Muito obrigado. Muito bem, gente. A partir de agora, eu fico com vocês até as 23h20, para a gente sair daqui com a aplicação rodando e pronta para a gente executar os próximos laboratórios na nossa aula de número 2. Se você já chegou nesta tela, exatamente essa tela que está aqui, é só printar isso aqui, submeter no portal do aluno e eu vejo você na terça que vem. Quem ainda está executando, a gente fica juntos até as 23h20 e eu estou aqui para tirar dúvidas, comentários de vocês. Manda, Luiz. Professor, eu sou obrigado a perguntar. Isso é Ah. desse repo? Eu nunca tinha visto esse Gold Space antes. O que é isso? É uma máquina virtual que o Git liberou? Fiquei curioso. Exatamente. O que temos aqui, gente? Eu penso, na hora que eu montei esse curso, eu pensei que eu poderia cometer a maldade de pedir para vocês fazerem um deploy local da aplicação, né? E a gente perderia talvez 8 horas de setup, né? Porque nada é plug and play. Então, o GitHub gentilmente nos dá 2 vCPUs e 2 GB de HUD presente. Então, quando você usa o GitHub Codespace, você está usando uma máquina do GitHub. E isso fica web, né? Você claramente vê que isso aqui é o VS Code, né? Mas elimina todo esse problema de setup para a gente fazer essa aplicação funcionar. E como eu comentei com vocês que o MongoDB, para a gente conseguir saborear de fato o que ele entrega, tem que ter uma aplicação junto, porque se eu mostrar para vocês separadamente um modelo de documento, um índice textual, um índice de vetor, vocês vão me olhar e vão falar assim, gente, que banco maluco e que professor maluco, que muda o paradigma em relação ao relacional, porque agora o banco de dados é orientado à aplicação. E no relacional ele não... Olha que maluquice. Um banco de dados na terceira forma normal, gente, ele é orientado a estar na terceira forma normal, independente da aplicação. Quando a gente fala de MongoDB, a gente precisa levar em consideração o que a aplicação faz. Quando eu sei o que a aplicação faz, eu olho para esse documento de livros aqui, e ele vai fazer muito mais sentido. Porque se eu tenho, por exemplo, um livro com um autor, né? Aqui HarperCollins, né?
dessa editora, né? Eu olho para o meu código e é desse jeito, porque está aqui, né? Eu tenho essa estrutura, né? Então, a gente começa a ter um olhar mais compreensivo do banco. Eu tenho um passado, gente, de muito desenvolvimento de data warehouse. Então, eu não sou originalmente javeiro ou javascripteiro. E quando eu tive o primeiro contato com o MongoDB, eu achei bem absurdo, né? Mas por quê? Porque eu não estava inserido exatamente nesse contexto de orientação a objetos em Cloud Native. Então, por esta razão, quando a gente olha para uma aplicação que, como você comentou, como é que você vai fazer busca vetorial? Como é que você quer entregar uma experiência de busca textual, né? Como é que essa coisa aqui funciona, né? Eu entro aqui, né? Vamos buscar, falei de tigre, né? Deixa eu meter aqui um Tiger Woods, né? Ver se, será que vai aparecer um livro de Java aqui também no meio do Tiger Woods? Então, quando a gente tem casos de uso orientados à precisão, aqui, gente, eu estou mostrando o livro, tá? Mas imagina que é o prato do iFood que você quer comprar. Quanto mais assertivo eu for, mais rápido você fecha negócio com o iFood ou com a minha biblioteca. Esse é o ponto. E quando eu sei que eu tenho esse caso de uso, eu entrar aqui para vocês e falar, olha, tem aqui o embedding, esse embedding faz a magia de olhar a capa do livro. Além disso, eu tenho do lado de cá um índice regular que está aqui e mais 2 índices, um índice textual e um índice vetorial. Do lado de cá, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, a resposta curta é, o GitHub deu uma máquina de presente para a gente, porque a gente precisa olhar uma aplicação, porque essa aplicação aqui vai facilitar a gente falar de MongoDB nas próximas 2 aulas. Fez sentido? Fez, absoluto. E ele entregou, bem, tá rodando em Node, né? Entregou. É isso. Bom ponto. Deixa eu explicar para vocês o que temos aqui, gente. Então, nós temos, do lado de cá direito, inferior, vocês vão ver que tem 4 terminais. O terminal server, terminal client e terminal port space, se não me engano, port, deixa eu ver o que eu fiz aqui, port setup, na verdade. Então, temos um back-end rodando em Node, tem um front-end rodando aqui também, aí tem um mapeamento de portas, mas basicamente o que nos interessa é saber que o front-end está na porta 4.200, o back está em 5.400, e quem sabe o que tem na porta 27017, gente? O que tem aqui? Quem se arrisca? Banco de dados? Tem um banco de dados, tem um MongoDB. 27017 não é para vocês jogarem no bicho, é a porta padrão de MongoDB, gente. Como eu comprovo isso? Quando vocês abrirem o arquivo .env de vocês, aqui tem variáveis de ambiente desta aplicação. O de vocês está escrito localhost 27017. Então, significa que vocês estão rodando nessa máquina, está rodando essa instância de MongoDB aqui. Eu falei instância de propósito, porque isso aqui não é um cluster, é um único nó rodando MongoDB. Ao longo da nossa aula, nós vamos fazer um upgrade e a aplicação vai rodar no cluster Atlas. Por isso que a minha string de conexão aqui é diferente. Aqui eu estou conectando nesse cluster. Nesse primeiro momento, nesse primeiro deploy, vocês estão conectados na porta 27017 da máquina de vocês aí que está rodando. E aqui no terminal, eu recomendo deixar sempre no server, porque ele vai logando as operações aqui que tá, a gente vê que a aplicação está viva, tá? É isso. Então, de ferramental que a gente tem, hoje a gente começa com uma aplicação funcional com o MongoDB. Ao longo das nossas aulas, nós vamos fazer alguns upgrades nessa aplicação, nós vamos fazer o deploy de um banco de dados em Atlas e essa aplicação vai funcionar no Atlas. Tatiane, fica à vontade, pode falar. Desculpa se eu incomodo aqui, mas eu estou executando aqui no VS Code e apareceu a parte da aplicação. Depois disso, o que eu faço?
Eu me perdi. A sua tela, então, vai estar mais ou menos parecida com a minha, né? Código aparecendo e o terminal rodando com sucesso, né? Apareceu o Connect to Database para você? Não, tá aparecendo só a tela da aplicação do lado, não tá aparecendo essa execução no terminal. Mostra para mim, manda um print aqui no chat da sua tela, por favor. Mando sim. Eu acho que você está vendo o front-end da aplicação. Aparece os livros para você, é isso? Ah, sim, sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí. Ah, sim, não, você está no lugar certo. O que está aparecendo? Esse print que você me mandou, você já pode submeter lá no portal do aluno. Provavelmente você vai ter que salvar no Word, gerar ou sobe o doc ou sobe um PDFzinho. O que tem aí? Do lado esquerdo tem toda a estrutura de pastas. O primeiro quadrado ali, que aparece porta 5400, conectado no localhost, é o seu arquivo de variável de ambiente. Do lado direito é o front-end da aplicação, que você pode abrir numa aba separada, como eu fiz aqui no meu. E no terminal, que é o quadrante de baixo ali, você está conectado. Ele está te falando, olha, conectei com sucesso no banco de dados, estou usando a porta 5400. E ali, como você já abriu o front, esse get que está ali, get books, é para carregar o front-end da aplicação. Então você fez com sucesso, Tatiana, está tudo certo. E ali, quando eu pesquisei, porque eu estava testando aqui, eu coloquei tigre, pão, aí ele está mostrando aqui embaixo já também, né? As pesquisas que eu fiz. Ah, legal. Sim. Só que a sua pesquisa ela tá menos esperta que a minha nesse primeiro momento. Mas é isso aí, está funcionando. Ah, boa. Obrigada. Se você botar ali tigre na capa com tigre, ele não vai encontrar nada. Se você meter um tiger, aí você vai encontrar os livros do Tiger Woods. Então, é isso aí. Pode ir. Missão cumprida por hoje. Esse é o objetivo do laboratório. Deixar a aplicação rodando. Porque todo o restante a gente é em cima disso aqui, nas práticas. Fechou. Professor, muito obrigado, viu? Baita aula. Eu que agradeço. Muito obrigado, Baita muito aula. gentil. Quem Professor. chegou aqui, gente, submeteu lá, vai descansar, a gente se vê terça que vem. Valeu, Só galera. print mesmo? É só o print. Não Beleza. tem truque. Fez o exercício, printou, passou. Muito simples. E submeta o Lab 1, o trabalho 1, tá? A listinha lá dos termos, gente. Já deixa feito. Ah, eu ia perguntar isso também. Sim. Então, hoje, a gente fez duas coisas. Pode falar. Perdão. Eu fiz com base no que eu estava ouvindo da aula e fui fazendo de acordo com o meu entendimento. Só que está de acordo com o meu entendimento. Não sei se você vai entender. Você prefere que eu passe de uma forma mais técnica, digamos assim? Não, eu quero exatamente o que você foi captando ao longo da aula. Literalmente, eu quero um array de strings, né? Todos os conceitos que você foi anotando ao longo da aula. Esse é o objetivo. Ah, tá bom. Então Por já favor. submeto. Professor, uma dúvida. Sim. Lá Sim. tá que só ver se eu entendi certo. Esses Sim. trabalhos a gente vai entregar também em grupo, então vai todo mundo se juntar e fazer junto e subir. Sim. Se você fez sozinha, você pode postar individualmente. Tá. Se você fez em conjunto com alguém, você ou a outra pessoa faz a postagem, mas a pessoa que postar tem que botar a matrícula de você e do grupo. Ah, entendi. Tá. Então, Beleza. você que escolhe, Fátima. Se sentir confortável de fazer individual, manda individual. Se estiver fazendo em grupo, pode mandar do grupo. Combinado. Obrigada. Valeu, prof. Tô indo nessa. Muito obrigada. Obrigado, até terça que vem. Até. Tô subindo aqui. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau. Tchau. Ô, professor, são 2 trabalhos então? Ou são Isso. Hoje você entrega o Trabalho 01 e o Lab 01. Ah, tá. O Lab 01. O Lab 01 é esse print aqui, é essa tela que eu estou te mostrando aqui.
Acho que eu confundi então. Esse. Não, mas se postou um no outro, eu enxergo. O importante é você postar a lista de conceitos, que é o trabalho 01, e Aham. esse print, que é o Lab 01. Ah, tá. Lista de conceitos, né? Isso. Que eu vou lembrando aqui, aí eu tenho que. Pode ser no Word, alguma coisa assim. É coisa simples também, né? Sim, é o que você captou da primeira parte da aula, a lista dos conceitos, que eu fui falando de NoSQL, de SQL, de documento, é uma listagem simples, não precisa ter a descrição, não, é o que você foi captando ali, dos pontos que você achou mais é, interessantes, ou que você realmente falou, cara, isso aqui eu quero prestar atenção, né? Ok. Falou, professor. Até mais. Obrigado, até terça que vem. Até mais. Cleiton, tudo certo?